Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre as munições que foram encontradas em Irineópolis e como elas vieram parar na região do contestado. Para começar, eu vou explicar um pouco como que é a pesquisa feita para identificar essas munições e traçar um pouco da história delas. Para isso, a gente foi além das bibliografias que nós temos no Brasil e até mesmo os relatórios que nós temos no Brasil, partindo, por exemplo, para propagandas, que vão ser uma fonte muito essencial e que pode se bater com tanto os relatórios quanto as bibliografias que a gente tem no Brasil. Sendo assim, eu vou mostrar a imagem que a gente tem dessas munições, que possivelmente vão estar aqui do lado. Duas coisas são muito importantes nessa imagem, que estão na base da bala. Uma delas é uma inscrição falando DWM, que é a fábrica que fabricou essas munições. Outro é 1913. Ok, a gente já sabe duas informações muito importantes, que é uma data, que pode ser desde a fabricação da munição, desde do ano de fabricação da própria fábrica, né? A construção da fábrica. Com isso, a gente pode também pensar que existe propaganda sobre essa fábrica. E isso foi a jogada que facilitou tudo isso. Foi aí que eu encontrei esse catálogo aqui, que é posterior à guerra, tanto a primeira quanto a segunda. Mas os calibres continuaram sendo fabricados, já que, bem, as armas ainda estavam lá e elas foram utilizadas bem depois dessas guerras ainda. Então, ainda precisava de munição para elas. Sendo assim, a gente pode ver inúmeros calibres, desde 5,62 até, bem, calibres muito maiores. E dentro delas está uma coisa muito importante, que é as descrições em relação a essas munições, dizendo talvez as armas ou alguma especificação de outra fábrica que é o mesmo calibre, só que tem outra nomenclatura. É nisso que a gente acha a nossa munição, que é uma 757. Sim, uma 757, mas como você pode ver nessa imagem, tem duas 757. E como que a gente saberia qual que é dessas munições? Aí que está o ponto principal de olhar as outras imagens dessas munições, que é, por exemplo, a ponta dela. A ponta que se apresenta é uma ponta arredondada. Então, bem, a gente acaba eliminando. A única ponta arredondada é a 757 com ponta arredondada, diferente da outra que não tem a ponta arredondada, que tem a ponta em formato de flecha. Ok, mas como que essas munições acabaram chegando na região do contestado? Bem, uma das suposições que a gente pode pensar é que o exército, com a Primeira República, tentou fazer um movimento de modernização, tanto das suas armas quanto das suas estratégias. E uma das bases para comprar tanto armamento quanto aprender realmente estratégia foi a Alemanha. Aí vem a DWM servindo como essa venda de munições para o exército brasileiro. E isso vai ser muito importante para a gente pensar no nosso segundo calibre e vai explicar um pouco de um processo de padronização, digamos assim, desse armamento. O segundo calibre que vamos falar é um 75mm. Como vocês podem pensar, é um calibre avantajado, bem grande. E ele era para artilharias, tanto de montanha quanto de campanha. Possivelmente foram essas artilharias que foram utilizadas no ataque a Taquarussu, que dizimou a cidade e acabou só afetando mulheres, idosos e crianças. Isso, como eu falei anteriormente, vai se mostrar muito importante quando pensamos nessa padronização do exército, que possivelmente também fez um contrato para comprar esses armamentos. E falando em armamento, a artilharia que possivelmente utilizava esses calibres era um Krupp C-27. Inclusive tem um ainda no Rio de Janeiro, bem preservado assim, quase como uma estátua, mas tá lá. Isso é só um pouco do que é a história por trás dessas armas. Para você saber mais ou se interar em relação a tudo que nós estamos produzindo, siga a gente nas redes sociais, que possivelmente vão estar aqui embaixo, ou em cima, ou aqui do lado. É isso, e até mais!